quando estamos no momento de uma história, no momento final de um filme, de uma novela, de um romance, realmente sempre esperamos um final feliz. E quando está no meio do conto, sempre nos perguntamos, sempre nos traz a dúvida: como é que será? Como é que a novela, o filme, o drama terminará? Com um final feliz? Uma história tem início, tem meio e tem fim. A humanidade encontra-se aqui num desses momentos, porque a humanidade teve um início e realmente sempre tem um centro, que é o meio da história, e também assim a humanidade também terá o seu fim. E assim surge a pergunta dos discípulos para o Senhor Jesus Cristo quando estavam no Monte das Oliveiras: Senhor, quais são os sinais da sua segunda vinda? Quando o Senhor voltar e levar a igreja, quais são os sinais que procederão? Aqui eu reservei 4 desses sinais, que são extremamente importantes. E o Senhor Jesus Cristo aqui diz: olha, ouvireis. Primeiramente, ouviremos desses sinais. E assim o Senhor acaba exortando: se ouvirmos esses sinais, não podemos assim estremecer, porque é o princípio de dores, é o princípio, é o início dos finais dos tempos. A pergunta resta e fica: será que já estamos no final do tempo? Este é o início do final dos tempos? Quais são esses sinais que procederão os finais dos tempos? A sua segunda vida. Essa é uma questão que todos nós fazemos, que eu já fiz e continuo fazendo. Quais são esses sinais? Assista o vídeo até ao final, porque assim veremos estes finais, estes sinais que assim procederão. Hoje preparei 4 para assim compartilharmos juntos. Antes do Senhor Jesus Cristo responder esta questão, tipicamente ele aqui exorta aos falsos profetas, porque esses tempos também procederão dos falsos profetas, que ensinarão aqui ensinamentos errados, ensinamentos que estão distorcendo assim a palavra do Senhor, assim mudando a verdade em mentiras. Antes ele exorta acerca disso, e assim ele vai para os sinais. Primeiro sinal, ela acaba aqui mencionando em Mateus 24:6: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. O primeiro sinal é guerra. As guerras, sim, as guerras. Aqui, país contra outro país, irmão contra outro irmão, inimigo contra outro inimigo. Assim havendo guerras, seremos afligidos com guerras. E nós já ouvimos falar em alguns lugares que estão em guerra. Então prestemos atenção, porque um dos sinais é guerra, que o Senhor Jesus Cristo aqui aponta. E ela ainda continua dizendo que este primeiro sinal de guerra não é o fim, porque isso tem que acontecer. Então fica para ti que o primeiro sinal é a guerra, a destruição do homem contra o outro homem. Assim, esfriando este amor, muitos vão se ferir, muitos vão se brechar, muitos vão entrar nessa de conquistar o poder por meio da força. Assim,
Por essas guerras se multiplicarem, vai para o outro sinal. Porque onde há guerra, também há fome. Existirá aqui fomes extremas. E nós já começamos a passar por esses momentos. Fome em todo canto. Porque não tem onde recorrermos. Porque já não há tempo para poder produzir. Porque existem aqui lutas. Assim a fome afetará a humanidade inteira. Agora está a afetar alguns locais, localizados, mas chegará tempo que afetará a todos esta fome. O outro sinal, o terceiro sinal, são as pestes, que praticamente estamos a sofrer. São muitas as dores que estamos a passar por causa das pestes. E o quarto, aqui nós temos no verso 7 de Mateus 24, terremotos em vários lugares, problemas aqui com a natureza, porque a natureza assim também se volta contra nós. Mas nem mesmo assim, a Bíblia ainda menciona no verso 8, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então logo nós nos encontramos no início das dores. Ainda não é o fim. Nós vimos aqui as guerras, vimos aqui fome, vimos aqui pestes e também agora estamos a ver realmente, sem tirar nem pôr, terremotos, problemas com a natureza. E nós vemos a fúria da natureza, porque assim já está escrito para o nosso conhecimento. A Bíblia retrata, nos informa para o nosso conhecimento que o final dos tempos é chegado. Assim, poderemos ver outros sinais no outro vídeo. Assim fica os primeiros sinais dos fins dos tempos. O problema sempre foi este, de não estar do lado do Senhor Jesus Cristo quando esses tempos chegarem. Porque esses tempos já estão se aproximando. Justamente porque as guerras já estão aí. A terra está a se revoltar contra nós. A natureza já não liga. E as pestes já se aproximam. A fome já atingiu. E vai atingir mais o epicentro da fome. Mas o problema sempre foi: se esses tempos chegarem, estaremos com Jesus? Estaremos com Jesus no barco? Ou estaremos com o diabo? Porque aparentemente o diabo venceu. Mas na profundeza, na profundidade, na verdade, quem vencerá é nada menos que o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele já venceu no madeiro. Então fica hoje para ti. Aceita o Senhor Jesus de todo o seu coração. Passaremos por essas dificuldades, mas elas irão passar. E assim herdaremos o que é necessário para que assim vivemos tranquilamente, juntamente com Ele, a cear na grande mesa celestial.